Será que o consumo de proteínas é tão importante na nutrição infantil, para a saúde das crianças, como nas outras fases da vida? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o consumo de proteínas é extremamente importante para as crianças, desde o início da sua vida. Então, as proteínas, elas vão fazer parte de toda a estrutura corporal. Então, o crescimento muscular, o crescimento dos tecidos, da pele, dos órgãos, do sistema imunológico, das células do sangue, todas precisam, todo o seu desenvolvimento precisa de proteínas. As proteínas são moléculas formadas por aminoácidos. Nós temos 20 aminoácidos diferentes. Alguns são produzidos pelo nosso corpo e alguns não são produzidos pelo nosso organismo. Por isso, nós precisamos consumir eles através da alimentação. Esses aminoácidos, eles vão se juntar formando estruturas maiores. Essas diferentes junções dos aminoácidos vão formar proteínas diferentes. Então, por isso, nós precisamos consumir todos os tipos de aminoácidos que estão presentes nos alimentos. Esses aminoácidos, essas proteínas, elas estão espalhadas em diferentes tipos de alimentos, tanto alimentos de origem animal quanto de origem vegetal. Na grande maioria dos tipos de aminoácidos, eles estão mais presentes em quantidades, em suas quantidades, nos alimentos de origem animal. Por isso acaba sendo mais completo um alimento de origem animal para oferecer essas proteínas para o organismo. Os alimentos de origem animal vão possuir todos os aminoácidos presentes nas suas proteínas. Já os alimentos de origem vegetal, não. Então, esses aminoácidos vão estar espalhados nos diferentes alimentos em diferentes proporções. Então, os cereais vão ter aminoácidos diferentes do que as leguminosas. Por isso, nós precisamos dessa variedade alimentar. As leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, soja, ervilha, dentro dos alimentos de origem vegetal, são aqueles que possuem uma maior quantidade de proteínas. Depois, os cereais em sequência. Então, vendo a importância da proteína para toda essa construção muscular, para o desenvolvimento, o crescimento do organismo, para as células, então é necessário consumir uma quantidade muito grande de proteína por dia, ou fazer com que a proteína seja o nutriente mais consumido comparado aos outros nutrientes. Isso não tem necessidade. O nosso corpo ele precisa de uma quantidade específica de proteína ao longo do dia. Então, consumir quantidades muito grandes de proteína não vai trazer um benefício. Pensando nas crianças, desde bebezinhas, consumir grandes quantidades de proteína pode prejudicar o seu organismo. Pensando na função renal, que ainda está em desenvolvimento na primeira fase da vida, pode ter uma sobrecarga renal por proteína. Também pensando no funcionamento intestinal. Então, um alto consumo de proteína vai prejudicar o funcionamento do intestino, deixando esse intestino com mais dificuldade de evacuação. Quando se consome uma alta quantidade de proteína, também entende-se que os outros alimentos podem estar sendo deixados de lado. Então, se eu tenho um alto consumo de leite nas refeições, esse leite ele vai tirar a fome da criança para consumir os outros alimentos necessários. Claro que até os 6 meses de vida, o único alimento do bebê vai ser o leite. Mas depois dessa fase, a proteína ela precisa estar em conjunto com os outros alimentos e até 1 ano de idade, até os 12 meses, sendo equilibrada com o consumo do leite. Então, essa criança que tem um baixo consumo de proteína, ela vai ter prejuízos no seu crescimento e no seu desenvolvimento.
Uma forma de avaliar essa quantidade consumida de proteína é o crescimento da criança. Então, se ela não estiver crescendo de forma adequada, numa proporção adequada para o seu período de vida, é importante investigar o consumo proteico. Não só ele, dos outros nutrientes também, mas a proteína precisa ser, a quantidade consumida de proteína precisa ser avaliada. Também outras questões, como o sistema imunológico. Então, se a proteína é necessária para a formação do sistema imunológico, se o consumo é baixo, esse sistema imunológico pode ficar prejudicado. Então, é muito necessário avaliar como está esse consumo, o seu equilíbrio, se a criança não consome essa proteína. Ver as alternativas, o que pode ser feito, mas ela não pode ficar com uma deficiência proteica. É muito importante a sua avaliação. E aí na sua casa, como está o consumo de proteínas? Seu filho, sua filha, seus filhos estão conseguindo consumir de uma forma adequada, em quantidades adequadas? Como está o crescimento, o desenvolvimento deles? Caso você perceba que algo não está da maneira certa, busque uma ajuda profissional para conseguir entender o que está acontecendo e quais são as melhores alternativas, o que pode ser feito para ajudar a melhorar isso. Se você tem ainda alguma dúvida sobre as proteínas, sobre o seu consumo, deixe aqui nos comentários. Me segue também lá no Instagram, Pamela Galvão Nutri, que eu sempre posto algumas dicas e alguns conteúdos também para vocês. E o próximo conteúdo, então, vai ser sobre o próximo macronutriente para a gente completar essa série, né? Vamos fazer sobre as proteínas, gorduras e os carboidratos. E aí vamos falar um pouquinho sobre os carboidratos. Até lá!